Muito bom dia para você. Hoje é dia 7 de março de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi minha voz, assim sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Essa é uma leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, e parece que ele está falando nos dias atuais. Tanto que a palavra diz que até o dia de hoje, ele é o Deus que nos resgatou e marchou à nossa frente desde o Egito, desde que os nossos pais saíram do Egito até o dia de hoje. E essa palavra ela é muito viva no meio de nós, porque a palavra de Deus é viva. Não é palavra de homens, mas é palavra de um Deus que conhecia toda a história bem antes. E ela fala exatamente sobre as más inclinações do povo e exatamente sobre não ouvir a voz do Senhor. Porque foi isso que eles fizeram. O Senhor mandou os profetas todos os dias, o Senhor tem mandado profetas, mas nós, infelizmente, vemos o homem cada vez mais esquecendo que é criatura e buscando ser próprio Deus de si. E nós, muitas vezes, ao invés de ouvirmos a voz do Senhor, ou até ouvimos, mas não a colocamos em prática. E no final das contas, quando tudo dá errado, nós fizemos tudo do nosso jeito, a culpa é de quem? Minha que não é de Deus, que não fez nada por mim. Parece contraditório, mas essa é a infelicidade dos tempos atuais. A gente toma as nossas próprias decisões, a gente sabe o que o Senhor mandou fazer, faz o contrário, e quando não dá certo, mas Senhor, por quê? Mas Senhor, como? A gente não quer passar pelo sofrimento da renúncia. Mas quando as coisas dão errado por nossas escolhas, a culpa é de Deus. Muito pelo contrário. Quando a gente faz renúncias, se mortifica a carne. A gente pode sofrer consequências por atitudes do outro, mas o nosso espírito permanece em paz. Quantas e quantas pessoas têm tanta coisa hoje, mas continua vazio por dentro? Quantas e quantas situações que quem deveria amar e proteger são os primeiros a serem aqueles que agridem, que fazem mal, que são como inimigos. Um coração afastado de Deus, meu irmão, ele não sai coisa boa. Entenda isso de uma vez por todas, nós precisamos entender isso. O Senhor, ele não nos aprisiona, ele respeita a nossa liberdade, mas ele, por sua misericórdia, apesar de tudo que nós fizemos, ele tem nos direcionado dia após dia. Mas a gente quer que Deus se adeque às nossas escolhas e que faça aquilo que nós queremos, ao invés de nós renunciarmos àquilo que nos afasta do Senhor e fazermos a vontade dele. E no final das contas a gente ainda quer colocar o preço das nossas derrotas, das nossas quedas no Senhor. Mas essa palavra que é viva para nós hoje fala, e é muito triste, muito sério essa exortação que o profeta faz no final. Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão. Não é só sobre ouvir a palavra de Deus, é conhecer. E conhecendo, amar. E amando, colocar em prática. Ou amar a palavra de Deus, conhecê-la e colocá-la em prática em uma ordem correta. Porque primeiro, eu preciso me entregar ao Senhor e me abandonar ao Senhor.
mas não para ter uma fé morta, não para poder fazer um segmento porque me disseram que eu tenho que fazer, mas porque eu tenho intimidade o suficiente para conversar com o Senhor, para ouvir do próprio Deus, e aí eu saber quem são os pastores verdadeiros que falam em nome do Senhor e com a autoridade do Senhor. É assim que a vida caminha para frente. E parece retórico dizer isso, mas tem muita gente e muitas vezes nós caminhamos para trás. Ao invés de avançarmos, a gente retrocede. Às vezes a gente vivencia, experimenta, é agraciado com tantas e tantas maravilhas do Senhor. Mas aí, em um belo dia, a gente acha que isso está me sufocando, que isso está me aprisionando. Ah, não. Ser cristão não dá não, porque exige mais, pede mais, cobra demais. E aí a gente começa a andar para trás. Não, porque eu sei o que é melhor para mim. Tá falando sobre mim, então eu sei o que é melhor para mim. Mas aí a gente esquece que a gente é limitado. E que o Senhor sabe todas as coisas antes mesmo que nós o saibamos. Hoje é quinta-feira de adoração. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E peçamos ao Senhor a graça de termos essa intimidade com Ele, de sermos pessoas que conversam face a face com o Senhor. E face a face, o que eu quero dizer, não é face a face no sentido de presença humana ainda, porque Ele voltará glorioso e em nome de Jesus nós também ressuscitaremos com Ele. Mas antes de qualquer decisão, sentar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus, pedir o discernimento dos Espíritos entre aquilo que é de Deus, aquilo que é meu humano ou aquilo que é do inimigo, que é do maligno, e colocar em prática com obediência, ainda que vá contra a nossa vontade, a voz do Mestre. Que nós estamos aí, já passamos da metade da quaresma, estamos na reta final praticamente. Para ressuscitarmos com o Senhor, é preciso que morramos para o pecado, que morramos para o mundo, que deixemos essa ideia de que eu preciso fazer, de que eu sei, que eu faço, que eu aconteça. Porque a vida que você tem, ela veio do próprio Deus. Ela não veio do acaso, ela não veio de ciência, o início não se dá aí. Ela veio do próprio Deus. Mas o Senhor te deu liberdade para governá-la. Peçamos ao Senhor aquilo que Salomão pediu lá no começo, quando o Senhor lhe concedeu um desejo. E ali o coração daquele jovem disse: Senhor, eu sou apenas um adolescente, então me dá sabedoria para governar o teu povo segundo a tua vontade. E pedindo a Deus aquilo que era necessário, aquilo que realmente importava em favor dos outros, Deus concedeu a Salomão tanto a sabedoria como também riquezas, que foi algo que ele não pediu. Quando a gente prioriza o Senhor, Ele vai acrescentando as demais coisas. A própria palavra nos afirma: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E aí, quando você compreender e ter intimidade com o Senhor, você vai compreender o que são os acréscimos e o que é exatamente esse tudo mais. Porque você começa a descobrir que aquilo que você considerava grande coisa é passageiro, que uma hora passa. E que na realidade a gente nem necessitava daquilo que a gente realmente pedia. E por isso que o Senhor sempre fez aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Que Deus abençoe.